Você não esteja em vão. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Foi um sorriso te esperando quando esse dia. Bendito Deus, Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez nesta emissora de rádio, Senhor, para transmitir a Tua palavra àqueles que necessitam, Senhor, aqueles que precisam ouvir da Tua parte, a Tua voz, sentir o toque do Teu amor, Senhor, através da ministração da Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, as Tuas bênçãos se estendam, Senhor, e alcance muitas pessoas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dando aí bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação do Buriti, os irmãos ali do Córrego, na Barreira, né, dos Patos, da Tourada. Que Deus abençoe esses irmãos. Nós tivemos ali esses dias e vamos estar em Patos, né? Que Deus abençoe grandiosamente. Eu quero, neste momento, mandar também a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação do Buriti e mandar aqui um abraço para a minha mãe, a dona Lourdes, né? Com certeza, agora pelo YouTube ela vai dar uma olhadinha lá, é crente, que Deus abençoe, para ela ver a programação da rádio, né? Que Deus abençoe. Quero dizer aqui que é muito importante tê-la como mãe e preservar vivo todos os ensinamentos e os cuidados que esta mulher teve para criar aí os seus filhos, que na totalidade foram 15 filhos, né? Nosso pai já faleceram, mas ela está ainda viva e bem durinha. Paz do Senhor, mãe, e a bênção e a paz do Senhor para a nossa família toda. Meus queridos, queremos fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Mandei aqui a paz para minha mãe, por causa vamos tratar desse assunto nesta manhã. Capítulo 19 de João, e o verso 25, 26 e o 27, que diz assim o texto bíblico: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos a receberam em sua casa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, essa é a terceira frase de Jesus quando está na cruz, pendurado na cruz, no madeiro, pregado de pés e mãos. Para que a gente venha falar um pouco desses versículos, é interessante a gente voltar e ver que quando Maria recebeu a visita do anjo, como uma mulher simples,
uma mulher, podemos dizer também pecadora, porque todos aqueles fora Jesus que vieram à terra eram pecadores, e por isso que Jesus veio. Mas era ela uma mulher diferenciada, uma jovem diferenciada de todas, pois quando o anjo aparece para Maria, diz que ela se acha graça diante de Deus, que ela é uma mulher agraciada e que ela se tornaria bendita entre as mulheres, não bendita entre todos, mas bendita entre as mulheres pelo fato daquele momento em diante gestar em seu ventre o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós falamos algumas quartas-feiras passadas. Então Maria, ela não se sente capaz de receber tal bênção. E ela até tenta rejeitar a palavra do anjo. Mas depois de alguma insistência por parte do mesmo, do anjo, Maria, ela se coloca no lugar de serva de Deus, à disposição de Deus. Ela diz que faça de mim, ou cumpra-se em mim a vontade de Deus. Naquele momento, ela começa a gestar no seu ventre, momento que ela aceita, ela gesta no seu ventre, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Cristo. Daquele momento em diante, aquela Maria, aquela mulher, ela vai ter algumas experiências essas que realmente iriam mudar a sua vida. Primeira experiência que ela recebe antes é a visita do anjo, depois ela ser agraciada, depois sentir no seu ventre a criança mexer ao visitar a sua prima Isabel. Ela começa a sentir algo diferente na sua vida pela presença da criança dentro do seu ventre. Então, essa mulher, quando tem ao seu filho, e ela vai ter que apresentá-la, ou José e ela vão ter que apresentar essa criança, nós vemos o relato que Lucas diz que Simeão, um senhor já idoso, e que estava próximo à sua morte, mas ele tinha uma esperança de seus olhos verem a salvação. Simeão, ele pega a criança e ele olha para a criança e fala palavras direcionadas àquela criança sobre a sua função, o que ela iria fazer. Ela iria salvar, essa criança iria trazer liberdade, trazer muitas vezes confusão em alguns aspectos, mas termino de abençoar aquela criança, a criança Jesus, ele se volta para a mãe da criança. E quando se volta para Maria, apesar do texto nem muitas vezes citar Maria, mãe de Jesus, mas sempre o Senhor a chama de mulher, a Simeão olhar para ela diz que ele irá passar por muitas dores. Era como se uma espada viesse e transpassasse Maria. Essas são as palavras de Simeão. Mas é tão difícil, às vezes, de compreender como pode a mãe do Salvador, aquela que estava gestante, aquela que no seu ventre carregava e queria ensinar tudo acerca da vida daqueles dias, a andar, a comer, a se vestir, iria cuidar dele como criança e como jovem, como adolescente, e ainda continuar os seus cuidados como adulto, seria transpassada por uma espada. Talvez Maria não entendesse, talvez até o próprio Simeão não entendesse o que iria acontecer a partir daqueles momentos. Mas antes disso, nós compreendemos com clareza que Maria, gestante de Jesus, ela teve essas experiências na sua vida. Mas depois que a criança nasce, depois das palavras de Simeão, começa a perseguição, começa a se levantarem para tentar matar a criança, não somente a sua criança, Jesus, mas todas as crianças de 2 anos para baixo. Ela teve que fugir para um outro lugar, teve que passar 2 anos fora no Egito, teve que viver nessa fuga de um lado para o outro, sendo guiado por Deus. Começa essa espada a transpassar a Maria, porque o seu filho está sendo ameaçado. E como amor de mãe, com certeza ela está sofrendo como um ser humano qualquer, que tem o amor no seu coração. Aí nós vemos também aos 12 anos de Jesus,
nós vemos o laço entre Jesus e a sua família, porque Jesus nunca se separou desse laço familiar. Eu estou trazendo essa introdução para que possamos entender o final da história. Jesus, aos 12 anos, todos são levados a Jerusalém, e vai Maria, vai José e toda uma caravana. Jesus já tem seus 12 anos de idade. E na volta, o término da festa, depois de um dia inteiro de caminhada, é quando Maria e José percebem que Jesus, já com 12 anos, não estava no meio daquela caravana. E eles ali começam a procurar desesperadamente pelo seu filho Jesus. E eles voltam a Jerusalém. E quando eles voltam, depois de um dia, eles chegam e encontram Jesus no templo. Ele está ensinando ali. E Maria fica alegre, claro, porque encontraram o seu filho. José também fica contente porque encontraram o seu filho, porque pensava que havia perdido, acontecido algo pior. Jesus olha para os seus pais e diz: eu vim tratar dos assuntos de meu pai. Estava se referindo ao Pai eterno, ao Pai celestial, não ao pai, podemos dizer, biológico, José, e a sua mãe, verdadeiramente biológica, Maria. Mas neste momento ele não estava completamente desprezando Maria e nem aos cuidados de Jesus. Mas quando a gente observa que Maria estava preocupada em procurar a Jesus, mostra claramente o amor que esta mulher tinha pelo seu filho. E não era somente porque ele era o Filho de Deus, não era somente porque foi um milagre, não era somente porque foi o primeiro filho dela, porque Maria teve outros filhos. Então nós vemos, amados, que ela mostra um cuidado com Jesus. Jesus, da mesma forma, ao término das saudações ali, dos ensinamentos no templo, Jesus ele desce com Maria e com José, mostrando também a atitude de Jesus, respeitosamente, com seus pais. Apesar dele, naquele momento, se sentisse o Filho de Deus Todo-Poderoso, mas naquele momento ele sabia que ele tinha que respeitar, ele teria que amar, teria que obedecer o seu pai e a sua mãe, no caso Maria e José. E diz o texto que Jesus volta com eles para a caravana, descem de Jerusalém e vão para a sua terra. A Bíblia não registra, mas lá pelos 18 anos de idade, aproximadamente, José, o pai de Jesus, morre. Ele tem que assumir a responsabilidade da casa, mostrando mais uma vez o cuidado de Jesus com a sua mãe. Jesus ele tem que trabalhar, tem que dar duro na carpintaria do seu pai, trazer o sustento para sua mãe, também para os seus irmãos. Aqui então está tudo bem. Maria perde o seu esposo, mas ela ainda ama e tem os seus filhos consigo. Mas é quando Jesus começa o seu ministério e as coisas começam a complicar-se para Maria, porque Jesus ele vai ser batizado por João, depois 40 dias no deserto. Depois Jesus volta para a sua vila, para a sua comunidade, e lá ele é expulso daquela sinagoga. E Jesus assim muda-se para Cafarnaum, onde ele tem a sua casa, onde vai ser ali o quartel-general da evangelização do seu ministério terreno. Jesus começa a pregar, e é nesta ocasião que Maria fica distante de Jesus. Depois de 30 anos juntos, agora Jesus se separa de Maria. Maria fica, Jesus vai, porque Jesus já é um homem formado, e agora inicia-se o seu ministério. O trabalho dele é árduo, é duro, mas ele tem que fazer esse trabalho. Maria, como diz alguns textos da Bíblia, algumas vezes, ia até à procura de Jesus. E diz o evangelista João, do capítulo 2, que até participaram de uma celebração de casamento junto, mostrando assim a união que havia entre eles. Eu sempre estou falando da união para que possamos perceber que Jesus, como sendo filho de Deus, ele nunca desprezou a sua mãe. E Maria, reconhecendo o seu lugar de serva, de uma mulher pecadora e dependente de salvação também, ela nunca abandonou o seu filho Jesus Cristo, não porque ele fosse o filho de Deus. Até então, porque na história, nós vemos Maria algumas vezes tentando visitar Jesus, e os discípulos e as pessoas estão dizendo: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora.
E Jesus olha para a multidão e diz: a minha mãe e os meus irmãos são todos esses, que faz a vontade do meu Pai. Mas é claro, interessante que Jesus não está aqui menosprezando também a sua mãe. Ele está apenas trazendo um ensinamento acerca do cuidado, acerca do amor que ele sente para com todas aquelas pessoas que estão em sua volta. Há quem diga que Maria e os seus filhos, irmãos de Jesus, pensavam que Jesus estava aí meio louco, meio perturbado, por causa do que ele estava fazendo, do que ele estava dizendo, da incitação da multidão através das suas palavras. Tanto havia pessoas boas, como havia pessoas que queriam matar a Jesus por causa da inveja. E as suas palavras eram diferentes. Então, alguns acreditam que Maria pensava que Jesus estava fora de si. Mas como mãe, ela ia atrás de resgatar o seu filho de volta para casa. Claro que ela não estava entendendo os planos de Deus. Mas é quando Jesus, amados, ele é preso no Getsemane, e ele vai ser crucificado. É neste momento que Maria, ela recebe a notícia. Essa notícia tão triste que o seu filho seria morto. Prenderam a Jesus. O texto, claro, na Bíblia não vai dizer, eu estou aqui trazendo uma conjectura e um pensamento para ficar bem claro para nós. Com certeza Maria recebe a notícia por alguém que o seu filho acabara de ser preso. E a sua sentença, ele havia sido chicoteado. E a sua sentença seria a morte e a morte de cruz. Neste momento eu imagino aquilo que Simeão profetizara lá no capítulo 1 do livro Evangelho de Lucas, quando a espada iria transpassar a Maria. Maria agora está sentindo uma dor muito grande, porque aquele filho a quem ela ama muito, que cuidou durante toda a sua vida, agora seria crucificado em uma cruz como malfeitor. Mas ela mesmo sabia que Jesus não tinha feito nada de errado. Ela mesmo sabia que Jesus não tinha praticado nenhum tipo de crime. Mas mesmo assim a dor da espada lhe transpassando lhe feria muito acerca dessa notícia. Eu imagino uma mãe quando descobre, quando seu filho está morto, ou quando recebe uma notícia. Uma certa vez na nossa igreja, na verdade foi 2 vezes na congregação do Buriti, uma irmã estava lá quando recebe a notícia que o seu filho acabara de ser sido morto a tiros, e era ainda um jovem que estava envolvido com coisas erradas, e ela recebe essa notícia e ela entra em desespero, chora, apesar de saber, podemos dizer, do fim da vida que ele estava levando. Outro dia, uma família da nossa congregação recebe a notícia também na hora do culto, que uma das suas irmãs acabara de sido morta por ocasião de um assalto. A dor é muito grande. Eu me lembro de quando recebemos a notícia do nosso irmão mais velho que havia falecido, ele já estava ruinzinho de saúde, mas quando recebemos a notícia, aquela dor, aquele peso dentro de nós. Então, receber a notícia de alguém que já morreu é duro, é difícil. A espada começava a penetrar na alma e no coração de Maria. Com certeza Maria corre em direção aonde tudo está acontecendo, em Jerusalém. Quando chega Maria em Jerusalém, podemos dizer que Jesus já está pendurado na cruz, ou seja, ele vai levando a cruz na via chamada dolorosa, mas ela vai sofrendo a cada passo. Ela vai sendo martirizada a cada passo que Jesus ele dá. Eu estou aqui detalhando, amados, a vida de Maria, não para enaltecer Maria, não para podermos trazer um tipo de veneração ou culto a esta mulher, mas tratá-la como mãe, uma mãe verdadeira, como o sentimento de uma mãe para com o filho. Haja vista que eu posso trazer essa mensagem nessa manhã da paz de Deus das duas formas. Aqui trazendo os parabéns para as mães verdadeiras, trazendo os parabéns para aquelas que se dedicam aos seus filhos, que perdem o sono, que estão sempre de prontidão para dar o alimento, para lavar a roupa, e quando adoece sempre está presente. Mas também eu chamo a atenção para aquelas que são mães, mas que na verdade não são mães de fato, rejeitam seus filhos, se tornam preguiçosas, não trabalham, não ajudam, não têm o seu trabalho de mãe, o seu papel de mãe.
No caso aqui, Maria sente essa espada lhe transpassando a cada momento. Mas é no momento que Jesus está na cruz, em que ali estão algumas pessoas, o texto diz que existem os soldados lançando sorte sobre as suas vestimentas, mas ali existe, no relato que João fala, existe 4 mulheres que estão junto à cruz de Jesus. Ele diz que estava ali a sua mãe, a mãe de Jesus, e estava ali também a irmã de sua mãe. O texto não diz o seu nome, não texto na Bíblia, mas alguns escritos dizem que aqui é Salomé, que é a mãe de Tiago e de João, que na verdade são primos de Jesus Cristo. E aparece outra aí também, mulher, o nome Crobas, que também parece ser da família de Pedro. E Maria Madalena, é aquela que Jesus tirou alguns espíritos imundos. Estão todas essas perto da cruz de Jesus. Jesus já está agonizando, já passa-se do meio-dia, o sofrimento é tão grande. Maria está perto de Jesus, mas nenhum dos 4 evangelhos mostra ou relata algumas palavras de Maria. Ela somente olha. Mas também os evangelhos não relatam que Maria desmaia. O evangelho não relata que Maria entra em desespero. Parece que Maria consegue segurar aquele sentimento dentro dela, de ver o seu filho. Podemos até aqui conjecturar, aquela criança que outra hora ela passou a mão, pegou no colo, deu de mamar, ensinou a andar, fez cafuné, passou a mão sobre a sua cabeça. E agora essa pessoa, seu filho grande está em uma cruz, sentindo dor, sentindo sede, o sangue escorrendo pelo seu rosto, a afeição dele de angústia, de agonia, de sofrimento. E Maria, estando tão perto, ela consegue controlar todas as suas emoções, apesar que a espada penetra fundo o seu coração e a sua alma, fazendo com que o amor de mãe seja atingido naquele momento. Talvez seja por causa deste amor que ela está sentindo, que essa espada penetra mais dentro da sua alma e do seu coração, porque é uma dor terrível. Observe que Maria está diante do seu filho agonizando e sem poder fazer nada. Porque é interessante, querido, uma coisa, porque se nós temos o nosso filho em casa, eu estou falando agora como um pai, tendo o nosso filho em casa e ele estar doente, a gente coloca a mão sobre a sua testa, está com febre, a criança está quietinha, a gente vai ali, pega um remédio, uma dipirona, sei lá, paracetamol, um Tilenol, e dá para esta criança. A gente compra até que tem um gostinho mais saboroso para que ela venha tomar. A gente fica abatido quando a criança está doente, quando fere-se, quando se corta. A gente procura ali cuidar, passar um remédio, botar do melhor canto. Eu me lembro quando às vezes a gente ficava doente em casa, e naquela época a crise era tão grande, que só quem podia comer laranja, maçã e bolacha era quem estava doente. A maioria comia só arroz com feijão, com farinha, e quando as coisas estavam boas, chegava a mortadela, uma sardinha. Pensa no negócio estreito. Mas nunca faltou o amor da mãe, nunca faltou o amor do pai. Então que coisa boa quando a gente está precisando, a mãe e o pai chegam perto, mostrando o seu carinho, mostrando que está conosco. Mas Maria está vendo seu filho crucificado em uma cruz, sofrendo, com os pés e mãos furados. Imagino ela pensando: como eu queria enxugar o sangue do seu rosto, como eu queria cuidar das feridas das suas mãos, dos seus pés. Ora, querido, ela teve que apenas aguentar aquele sofrimento. Aqui, amados, eu faço um alerta para todas as mães, que às vezes a gente deixa para cuidar das pessoas que nós amamos nos momentos finais, no momento em que, na verdade, não dá para se fazer alguma coisa, em que nós nos encontramos de mãos atadas e não dá para demonstrar o amor. Graças a Deus, eu nasci em uma família muito boa e fui amado a minha vida toda, e até hoje eu sou amado. Então, mas tem pessoas que sofrem por causa do pai e da mãe que não ama. Mas adiante nós vemos que Jesus, ele diz, olhando para todas as mulheres que ali estavam, mas em uma especial em que ele se reporta a ela com as suas palavras. Ele, depois que vê também o discípulo a quem ele amava, que era João, aquele que escreve esse evangelho,
e também o seu primo legítimo. Ele olha para sua mãe e diz para ela, ela diz assim, e ela ora. Jesus, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Observa agora que Jesus está mostrando, apesar da agonia que ele está enfrentando, ele está mostrando o cuidado pela sua mãe. Jesus sabia o amor que ele sentia pela sua mãe, claro, apesar de ser Deus, apesar de estar morrendo pela sua mãe e por todos. Ele olha e percebe que a sua mãe está sofrendo por dentro. Talvez lágrimas estivessem escorrendo dos seus olhos, o olhar de tristeza, o olhar de não poder fazer nada ao seu favor. Mas ele, antemão, ele consegue confortar ela, dizendo para a sua mãe que aquele discípulo a quem Jesus amava, ele era o seu filho. Em outras palavras, Jesus estava passando o bastão da responsabilidade, do cuidado da sua mãe, do cuidado de toda a sua família. Haja vista que os irmãos de Jesus, nessa ocasião, como diz João no capítulo 7, eles não estavam ainda tão crentes em Jesus Cristo, apesar da morte, depois da morte e ressurreição. É que os seus irmãos começam a acreditar naquilo que Jesus pregava. Então, nada melhor do que Jesus pegar o seu discípulo amado, pegar o seu primo, aquele que era mais próximo dele, entregar a responsabilidade a ele de cuidar da sua mãe. Diz assim, olha, agora, mãe, ele aí é o teu filho, ele é o teu filho mais velho, ele vai cuidar de ti. Jesus nunca abandona a sua mãe, mesmo nessa hora. E eu trago aqui um ensinamento para nós, primeiramente para nós que somos cristãos, porque eu trouxe esse relato da Bíblia Sagrada toda, mas eu fico triste quando eu vejo pessoas que se autodenomina cristão, ou seja, da Assembleia de Deus, sei lá, de outro ministério, até da Igreja Católica também são cristãos. Então, todos que se denominam cristãos ou fazem parte de uma religião e que desprezam seus pais, desprezam a sua mãe, só porque eles envelheceram, só porque começam agora a dar trabalho, só porque agora começam a aparecer as doenças e precisa de um cuidado maior. Queridos, eu estendo também este convite a você que não é cristão, você não é crente, mas que também trata o seu pai e a sua mãe só porque estão mais velhos, tratam com desprezo, tratam com irreverência, com descuidado, abandonam em asilos, abandonam em um quarto no fundo da casa, do quintal, desprezam completamente. Meus queridos, Provérbios 23 diz, não despreze a tua mãe quando envelhecer, não despreze ela quando os cabelos ficarem brancos. Devemos amar aqueles, devemos amar esses, devemos mostrar este amor. Eu fico às vezes vendo, através das mídias, as pessoas colocam ali, fazendo brincadeira com seus avós, com suas mães já idosas. Na verdade, não fazendo ali o que chamam de trollagem, mas uma brincadeira e demonstrando o amor. É tão lindo isso, é tão interessante isso. Eu me lembro, hoje não, porque eu estou em Pacajus, mas eu me lembro que quando jovem, ia no mercantil, a mãe ia junto, ia ali sendo a bengala dela, segurando a mão, protegendo, tendo cuidado. E às vezes a gente se depara com pessoas que são mal da sua mãe, mal do seu pai, que não fala com a mãe, não fala com o pai. Eu fico assim muitas vezes pensando que tipo de ser humano são essas pessoas, ao ponto de não demonstrar um amor, não fazer uma ligação. Às vezes pelo corre-corre a gente esquece até de ligar, às vezes de ligar para minha mãe, e às vezes ela liga cobrando porque eu não ligo para ela. Mas é a nossa mãe, devemos cuidar, devemos amá-la, devemos sempre tê-la conosco, porque chegará um dia em que o Senhor irá levar, e a dor maior da perca, querido, ou a dor aumentará da perca, quando o sentimento de remorso haverá em nossos corações, por não ter cuidado, por não ter dado um presente, por não ter feito nada. Então isso é complicado. Às vezes eu me pego em casa pensando, dá para me dar uma coisa melhor para minha mãe? Às vezes a gente já está sem dinheiro, está sem condições, porque eu não trabalho, às vezes as condições são meio complicadas, mas às vezes a gente pensa em dar,
Disse, mas está tão difícil, está tão ruim, mas se a gente fizer um esforço, porque a nossa mãe vale muito mais do que bens materiais. Jesus aqui demonstra o seu amor pela sua mãe, não abandonando ela, não deixando ela só. Ele deixa alguém para cuidar da sua mãe. E essa pessoa nada é mais do que o seu melhor amigo, o seu melhor discípulo. E um primo, alguém da família que ama Jesus também. Depois daí em diante, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Maria tinha que receber e reconhecer na pessoa de João que seria o seu filho, que ele representaria Jesus. E João deveria amar a Maria como a sua mãe, como se ele fosse Jesus. O tempo não dá mais para a gente discorrer sobre isso, mas nós temos aqui algo em comum na cruz. Nós temos Maria, mãe de Jesus, e que amava Jesus. E nós temos João, discípulo amado de Jesus, que amava também a Jesus. Então nós temos aqui Maria e temos João, um amor em comum. Um deveria cuidar do outro pelo amor que sentiu a Jesus. Olha como é forte isso, querido. Porque eu devo amar a minha mãe, não somente porque ela é minha mãe, mas devo amar também porque eu sou cristão, eu sou filho de Deus. E porque Jesus derramou o seu sangue, morreu por cada um deles. E quando Jesus é mais profundo ainda, eu vou aqui fugir um pouco, mas nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Imagine aqueles que nos deram a vida, que nos deram cuidado, que passaram a mão sobre a nossa cabeça, que enxugou dos nossos olhos a lágrima, que quantas vezes nos deu ali uma pisa, uma cinturãozada, mas que a gente nunca deixou de amar, pelo contrário, batia e repreendia, colocava de castigo por amor, mas sempre ofereceu o ombro para a gente chorar. Sempre quando a gente estava doente, trazia o remédio para cuidar da gente, levava a gente para o hospital. Sempre a gente estando ali sentado, dizia, vem que o almoço está colocado. Então por que desprezar este amor hoje? Das pessoas que nos amaram tanto. Se eu fosse você, queridos, nesta manhã, se faz muito tempo que você não fala com a sua mãe ou com o seu pai, se você está mal, podemos dizer desta forma, está sem falar por motivos de raiva, por algo que ela fez, ou por que você fez. Ou você é mãe também que não fala há muito tempo com seu filho. Eu chamo a sua atenção para que venha despertar dentro de cada um de vocês, porque eu sei que existe amor, mas para despertar o amor que há entre o coração de vocês, a fazer uma ligação, a correr em direção à sua mãe, a mãe correr em direção ao seu filho, seja lá onde ele esteja longe, liga, pede perdão, conversa, diz que ama. Não retrai esse sentimento dentro de vocês. Abra o seu coração e fale, porque eu já vi muitas pessoas, como dirigente de igreja, já fui para muitos velórios de mães de mães que faleceram e ver os seus filhos chorando à beira do caixão, derramando as suas lágrimas, se martirizando naquele momento porque a mãe partiu sem pedir o perdão, sem liberar o perdão, partiu ainda sem dizer que amava. Mães que choram à beira do caixão por ver os seus filhos mortos, porque não cuidaram, por falta de uma repreensão, por falta de uma cinturãozada, de uma repreensão mais dura, e às vezes por não mostrar o seu amor. É triste este momento, mas eu te convido, eu te convoco neste momento a dizer para sua mãe, e a mãe dizer para o filho que ama. Já que você não tem coragem, o irmão Bolívar disse que você pode compartilhar este vídeo, essa pregação simples de uma pessoa como eu. Não é uma pregação muito grande, mas uma pregação do fundo do coração de Deus para a sua alma, para a sua vida. Mande esse vídeo para sua mãe, para aquela pessoa, porque eu vou estar dizendo aqui em seu nome. Mãe, eu estou dizendo aqui em nome dessa pessoa que enviou este vídeo, que ele te ama, e o que ele mais sente desejo é de estar perto da senhora, é de te abraçar, é de te beijar, é dizer o quanto te ama. Filho, eu estou aqui no nome da sua mãe,
dizendo aqui para você o quanto a sua mãe te ama e o quanto ela quer estar ao teu lado, o quanto ela deseja que você fique nos caminhos retos. O que ela mais deseja é te abraçar neste momento, te beijar, te pegar no colo, te chamar de meu filho, aleluia, e beijar no teu rosto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que todos vocês sejam abençoados por Deus através dessa mensagem. Deus, eu sei que essa mensagem, Pai, chegou ao coração de uma mãe, ao coração de um filho, Senhor. Mas que essa mensagem, Senhor, não morra, mas que ela acenda o fogo. Descubra, Senhor, e revele o amor que está escondido, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Amém e amém.